Hoje aqui a gente tem uma situação aí de direção trancando. Reclamação do motorista que quando ele faz a curva, o volante não está retornando sozinho pro sentido normal de direção, no caso linha reta, para o veículo voltar para a direção normal. Então às vezes até ele sentia o volante um pouco pesado. Então se você pegasse aí o volante, por exemplo, da direção e girasse ele parado, você notava que uma parte ele gira pesado, uma parte gira leve, uma parte pesada, uma parte leve. Aí numa retomada de curva, a direção normalmente que deve voltar sozinha para a posição de repouso não está voltando. Então a situação que pode acontecer aí serve para todas as marcas aí, qualquer modelos aí, no caso aí de veículos pesados aí que utiliza esse tipo de ligação aqui até a caixa de direção por coluna, que a gente conhece aqui, ou cardanzinho, cruzeta de direção, enfim, junta, cada região conhece por um nome aí. Então nesse caso aqui ele tem 4 pontos aqui de ligação, então tudo para transferir o movimento angular aqui direto para a caixa de direção que vem lá do volante, né? Então nesse caso aqui, o que estava acontecendo? Aqui nossa cruzeta trancou, então para cá e para cá ela vira bem, mas aqui para cima e para baixo ela só faz esse pequeno movimento aqui. Então como existe um desalinhamento aqui do conjunto, com o efeito de giro, essa parte pesada aqui acabava que trancando ou dificultando o movimento de retorno da caixa de direção para o volante voltar para a direção normal do veículo. Então no caso o motorista tinha que fazer a curva e corrigir de volta a direção também no retorno. Então ele estava reclamando aí que às vezes estava pesada. Então gente, fica aí a dicasinha. Às vezes pode ter alguém aí se confundir, talvez condenar uma caixa de direção ou uma bomba hidráulica ou alguma coisa aí. Verifica mangas de eixo, se está tudo engraxado certinho, se os rolamentos não estão danificados, parte de bucha tá passando a graxa legal. Também é importante não só engraxar, mas a graxa tem que passar entre a bucha e o pino lá da manga de eixo, né? Então parte de acionamento de direção, se você tiver uma direção pesada, direção trancando, ou uma direção que não retorna por si após você fazer uma curva aí, normalmente pode ser esse tipo de cruzeta aqui. Isso aqui vale para qualquer veículo aí. Alguns tem só uma, a caixa de direção já é logo aqui debaixo, mais difícil de acontecer, mas nesse caso aqui que tem várias num conjunto aqui trabalhando, então já é mais comum. Então aqui no caso, se você for substituir a peça aqui, nesse modelo aqui você tem que trocar a coluna inteira, você não vai conseguir comprar somente o componente que está ruim aqui. Nesse caso eu vou tentar fazer um jeito que a gente tem feito para ver se volta a aliviar o peso dela aqui. Então deixa eu desligar ela aqui para a gente ver. Então aqui eu sei que está normal, olha só, eu giro, tem um movimento contínuo, sem nenhum peso a mais. E também, mais importante, é não ter folga no conjunto, né? Nenhuma em uma parte nem em outra. Então aqui também não existe folga, tanto aqui quanto aqui. Às vezes pode acontecer que o pessoal talvez tiver uma folga de direção muito grande, também é bom ficar muito ligado aí. Você pode ter um desgaste excessivo no rolamentinho que tem aqui dentro. Isso aqui é um componente blindado e pode criar uma folga tão grande que às vezes aí, se você deixar por muito tempo isso aqui batendo ou com a folga, ela pode até escapar e você perder a direção do veículo. Então componente de segurança aí, já vi acontecer, infelizmente já vi acontecer. Então ela desgasta até num ponto que literalmente desconecta uma peça da outra e você vai perder a direção do veículo. Mas nesse caso aqui a gente não tem nenhuma folga, nada, somente então esse travamento aqui da nossa junta aqui ou da cruzetinha aqui. Então ela só faz esse movimento aqui, tá limitado e não mais do que isso. Vou remover ela para fora aqui. Nesse caso aqui só vou puxar. Aqui é uma luva corrediça. Então vou botar ela num líquido aí, ver se a gente consegue fazer ela ficar mais leve de volta, ou talvez, no caso, se não for possível, ter que substituir a peça por completo aí. Então o ideal seria a gente trocar ela, né? Substituir o componente aí. Mas como ele não tem nenhuma folga aqui, então o que eu faço, pelo menos
uma primeira tentativa, a gente vai tentar destrancar esse movimento dela aí. Então, como ela não tem folga, então se caso voltar a dar problema, o máximo que vai acontecer é ela voltar a ficar pesada, mas não vai afetar a nossa segurança aí no caso. Então, né, como é que eu faço? Eu vou pegar, deixar ela de pezinho aqui num recipiente muito tecnológico e óleo de freio. Até na altura aí que chega na parte onde movimenta ali a nossa coluna, né? Então deixo aí em banho alguns minutos, venho de vez em quando aqui, faço um movimento forçado para ver se consegue o líquido penetrar melhor e destrancar o movimento aí da nossa coluna aí. Então aqui deixei ela em banho. Você vai forçando o movimento, o ideal é você prendendo uma morsa, vai girando para um lado, vai girando para o outro, dá uma batidinha com o martelo em volta dele, até que ela se desprende. Então só para a gente ter uma noção agora, olha só. Aí. Então, o que antes não mexia nada, agora está totalmente livre e, o mais importante, sem folga nenhuma, né? Sempre lembrando isso. Então, se você tiver uma direção que começou a ficar pesada, não está retornando, você pode ter um problema nessa cruzetinha aqui, rolamento do volante lá em cima na coluna de direção, ou uma direção escamoteável. Quando tiver, também pode ter uma cruzeta dessa, uma coluna escondida lá em cima, talvez muita gente não saiba às vezes, e pode acontecer esse mesmo defeito aí. Lubrificação de eixo viga, rolamento do eixo viga tem que estar ok. Caixa de direção, pessoal, se você não trocou a caixa, o teu caminhão tinha direção leve, você faz a troca de óleo aí no mínimo cada 2 anos, troca de óleo e filtro do hidráulico. A bomba não tem barulho, não está faltando óleo. Parte de caixa e bomba você pode descartar nesse caso aí. Num caso de direção que vai ficando pesada gradativamente ou que não está retornando. Então, nos casos quando você tiver uma folga, aí muda o assunto. Mesmo assim, vale verificar essa parte de cruzetinha aqui. Então tá aí, tá montada agora a nossa coluninha. Alguém tem que segurar o volante alinhado lá, já deixamos alinhado antes de desmontar, né? Então, tudo certinho aí. Alguns modelos utilizam graxeira aqui, então periodicamente você tem que fazer a lubrificação da coluna também. No caso essa aqui, todas elas ainda são do tipo sem manutenção, ou blindada no caso. Beleza, gente? Tranquilo? Valeu, até a próxima, um abraço.